Nós hoje tivemos uma surpresa muito grande, né, ao chegar, primeiro ao ser contactada, fazermos o nosso contato, né, com as pessoas que nós vamos entrevistar hoje. São duas profissionais da área do quadrinho e elas vão, uma vai enfocar a questão da educação, quadrinho e educação. E a outra, essa que já está aqui comigo, ela vai apresentar um encontro que vai ter aqui, e o tema vai ser sobre quadrinhos e mulheres, ela vai dar o nome certinho. E, então, a grande satisfação que nós temos é de fazer a entrevista primeiro com a Mariama Fonseca. Ela é jornalista, ilustradora, é baiana e ela descobriu a reportagem com Joia Sacco, morre de admiração pela Mafalda, pela Mônica, por esses quadrinhos todos e já entra na área. Eu quero chegar lá, eu queria falar de entender a produção, de interpretar, mas ela é também curadora desse evento que vai acontecer do dia 29 ao dia 31. Sobre os dados desse encontro, nós vamos dar com bastante clareza para todo mundo que quiser poder participar. Bom, Mariama, eu vou, de repente, se sair Mariana, problema é seu, não é meu. Pois é, Mariama, eu queria que você começasse a falar para nós justamente sobre esse encontro, que eu acho que vai ser o evento mais importante, né, para vocês. Então, esse já é o segundo encontro, chamado Encontro Ladies Comics, que releva o tema, dessa vez, chamado A Primeira Viagem. A gente vai falar sobre justamente o início da produção dos quadrinhos, né? Como começa a fazer o início do quadrinho, como você cria um quadrinho até chegar nas mãos das pessoas. A gente tem um enfoque nas mulheres, porque nós fazemos parte de um coletivo também chamado Ladies Comics, que discute representação feminina nos quadrinhos e também busca divulgar, promover as quadrinistas brasileiras. Esse movimento que você falou aí, muito baixinho, ninguém escutou e nem entendeu. Você vai falar outra vez. Vocês fazem parte de um coletivo? A gente tem um coletivo chamado Ladies Comics. Ladies Comics. Isso. E nesse coletivo, nós criamos esse encontro. O primeiro aconteceu em 2014 e o segundo agora vai acontecer em outro formato. No primeiro, a gente escolheu um tema chamado de representação feminina, né? A gente discutiu a questão da representação das mulheres dentro das histórias em quadrinhos. E desse segundo, a gente vai falar sobre a produção mesmo, como acontece a produção de um quadrinho, né? Até chegar do produto final. Sempre com enfoque nas mulheres, porque um dos objetivos do coletivo é falar dessa produção, reconhecer as mulheres como autoras de quadrinhos, né? E deixar de lado um pouco um espaço que é considerado masculino, né? Como só meninos gostassem de quadrinhos, as meninas também. Pois dessa tua fala aí, até olhei aqui um pouquinho para lembrar, na revista, que nós vamos falar dela também, pode ser até agora, tem um viés, né, de mulheres em quadrinhos, onde é vista a memória e política. Isso. Nós temos a revista Risca, que foi resultado de 6 anos de trabalho com o coletivo, né? E a gente escolheu tratar de alguns temas sobre mulher e política e memória, que são identidade de gênero, aborto nos quadrinhos, a mulher negra e também as precursoras, que a gente traz também no encontro 2 autoras que foram uma das precursoras dos quadrinhos do Brasil. Elas publicavam na época da ditadura, então tem a Cissa Pinto, que vai estar aqui, que ela publicava o Pato, no jornal de grande circulação, e que tem um trabalho já grande, há 20 anos que ela publicava, e que é muito importante, né, para a gente compreender que quadrinhos também é feito por mulheres, não só pelos homens. Então,
não é um universo apenas masculino. Então, por isso que o coletivo a gente tenta resgatar, né, essa memória, mostrar que são autoras que faziam quadrinhos, Pagu fazia quadrinhos, então a Verdade. gente fica, às vezes, com essa impressão que quadrinho é essa coisa de menino, mas não, é para todo mundo, Agora, inclusive encontro. o preconceito divulga muito mais os homens do que as mulheres, né? Sim, a gente... Se você for pensar, quem é uma quadrinista muito popular? Agora, se você pegar do lado masculino... já você tenho encontra. vários nomes na cabeça, né? Isso. Por isso o nosso trabalho é também de promover, né, essas autoras, mostrando que são muitas, né, são diversas. Nós no encontro temos meninas de vários lugares do Brasil. Parece que meninas muito novas. Novas, tem de todas as idades, na verdade. Pois é, mas o destaque assim, de muito novas, de já Sim. serem quadrinistas, de já conseguir. A internet conseguiu auxiliar nesse trabalho, porque muitas meninas publicam na internet, viram na internet um lugar para demonstrar e mostrar o trabalho que elas fazem, né? Muito bom. Deixa eu te contar, o encontro desse ano é um encontro não só nacional, que estão representadas todas as regiões do Brasil, como internacional, com a participação de alguns países. Eu queria que você falasse para nós como é que foi o trabalho com esses países que chegou a ponto de se representarem aqui. Nós resolvemos fazer esse encontro trazendo autores da América Latina, porque a gente tem vizinhas aqui com trabalhos incríveis e acaba que os encontros internacionais de quadrinho trazem muita gente de fora, de Europa, Estados Unidos. Então, a gente conhece muitas autoras aqui ao lado que têm trabalhos incríveis, como Clara Lagos, que vai estar aqui presente, Sole Otero, que também é da Argentina, e a Supney, que tem no coletivo. A Clara é do Chile? Não, a Supney, que é Caterine, ela é do Chile. Então, são autoras que têm uma publicação lá fora e que a gente acredita que é importante a gente criar esse diálogo, né, com nossos vizinhos aqui, com nossas irmãs. Então, além disso, também temos a Francisca, que mora no Brasil há 4 anos, mas que é da Angola e que faz um trabalho incrível falando da representatividade da mulher negra, como a questão do cabelo afro e outras questões, né? Então, muito bom. A gente tem um encontro diverso, que é para todo mundo, para homens, mulheres, no público em geral, educadores, crianças, aberto e gratuito para todos. Pois aí aquela história vamos ver se eu vou falar certo, do Odá, Quinduba da Ana, o que é? É justamente da Chiquinha, que vai estar presente em uma das mesas. A Chiquinha é a Francisca. A Francisca, que ela assina como Chiquinha. Angola. Ela fala sobre a Quindumba da Ana. Quindumba quer dizer cabelo. E ela fala justamente da questão da identidade, né, da mulher negra, do cabelo não só como uma questão estética, mas também como uma forma de resistência, né, da mulher negra, de usar o cabelo afro. Então, Você conhece um texto do Galeano, que ele conta da mulher do cabelo crespo, né? E que as mulheres lá nas fazendas, como escravas e tal, enchiam os cabelos de sementes para quando chegarem lá, elas fugiam para os quilombos, né? E ao chegar nos quilombos, elas sacudiam a cabeleira e então da cabeleira saíam aquelas sementes que ia ser o fruto das plantas. É muito bonito. É Galeano, é do Galeano, pode procurar. É um livro chamado Mulheres, desse tamanhozinho. Ó. Pronto, vou buscar. Vale a pena. Pois é, então vamos colocar mais uma vez as dicas do encontro, porque isso é preciso ficar muito claro, né? O encontro é de 29 a 31 de julho. Isso, 29 a 31 de julho. Fala. Dentro da programação, além de debates sobre mulheres e quadrinhos, que a gente vai abordar temas como roteiros de terror, quadrinhos de ficção científica, ser mãe e ser quadrinista. E sendo mulheres, também se destina aos homens, né? Claro, que é o mais importante. Agora eles têm que ler do jeito que nós lemos deles. Vamos ter uma feira também de publicação, então você vai poder achar material de meninas fazendo produção independente e tem outras coisas. E a revista Risca, ela vai estar lá à venda? Vai estar à venda. A Risca, inclusive,
foi indicada recentemente a um prêmio HQ Mix, que é um prêmio considerado Oscar dos quadrinhos pela publicação, né, independente em grupo que nós fizemos. E é um produto que nós temos para poder continuar com esse trabalho de divulgação. Arrecadar mesmo doações, isso, né? Então, quem quiser encontrar, ela vai estar tem artigos, entrevistas e também quadrinhos. Muito bom. Deixa eu ver o que mais. Vamos falar do local. É lá no Centro de Referência da Juventude, que pouca gente vai saber onde é. Mas se você falar que é na Praça da Estação... É um prédio lá rosadinho, ao lado. Aí todo mundo sabe e vai lá procurar. Apesar de que a juventude anda fazendo tanto... Aliás, é quem anda fazendo barulho nesse país, né? É a juventude. Hoje lá, por exemplo, tem um encontro de uma organização da juventude, que é o Levante da Juventude, né? Uhum. Eles estão lá também em encontros, definindo, tem outros objetivos, né? Mas definindo aí as coisas. Então, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço, Maria. O tempo foi pequeno, porque nós vamos dividir o tempo com a nossa companheira, né? Uhum. E ela precisando, é só entrar no site do evento, que é www.ladescomics.com/ELC. Na revista tem? Tem também, também. Aí nós depois vamos ficar com certo. uma e fica fácil de entrar em contato com vocês, tá bom? Obrigada. Então tá. Pois é, agora nós vamos ter um intervalo, como sempre, rapidíssimo, né? E voltamos em 1 minuto. Se o apoio de uma pessoa já faz tanta diferença, imagina o de milhões. Com a Lei de Incentivo ao Esporte, você doa até 6% do seu imposto de renda para projetos esportivos e ajuda o esporte brasileiro a crescer ainda mais. Ministério do Esporte, formando um Brasil vencedor. Governo Federal. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Pois é, nesse segundo bloco, nós vamos conversar com a Virgínia Frois, que é a nossa segunda entrevistada de hoje. A Virgínia, ela é graduada em Artes Visuais pela UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais. Ela é ilustradora e atua em diversas escolas de Belo Horizonte e da região metropolitana. E produz workshops de quadrinhos, né? Ilustração para crianças e tantas coisas. Pois é, Virgínia, primeira coisa que você vai falar para nós, de que forma que os quadrinhos são usados na educação?
O quadrinho, ele é importante para que a criança consiga, né? Ele auxilia com que a criança ou adolescente possa entender melhor a matéria. Ele comunica bem com o adolescente e com a criança, né? E às vezes o professor, o docente, pode usar esse quadrinho na disciplina dele, fazendo com que a criança compreenda melhor o conteúdo a ser ensinado. Eu trabalhei ano passado oficinas numa instituição que falava sobre saúde. E a gente precisava falar a importância dos cuidados para combater a dengue e o zika vírus e também sobre saúde bucal. E utilizamos os quadrinhos para falar desse assunto. As crianças produziram material a partir do que foi estudado. E a compreensão deles quanto ao assunto foi muito maior do que quando é ensinado de uma maneira tão, né, teórica. Mais conservadora, Mais né? conservadora. E eu achei que o resultado das crianças, a resposta das crianças quando trabalhamos quadrinho em sala de aula é muito grande, porque é um material que eles gostam muito, eles estão bem habituados com heróis, com personagens dos quadrinhos, de videogames, que é um mundo que interage entre si, né? Então, assim, quando as crianças veem os quadrinhos para ser trabalhado na disciplina, eles têm muito mais uma euforia para poder trabalhar a disciplina. E a impressão que está me dando aqui, tanto na minha conversa com a Mariama, como na conversa com vocês, é que a turma é muito jovem, né? É muito pequena que eles começam a lidar com os quadrinhos. Eu tenho a impressão que, ao trabalhar com os quadrinhos, acaba a decoreba, porque a meninada entende o conteúdo do que está sendo explicado. Eles vão criando junto, né? Isso é uma realidade. E eu queria emendar uma pergunta aí. Acaba sendo os meninos que sugerem os temas a serem abordados, ou vocês já têm os temas próprios a serem abordados? E quais os temas que são mais abordados? Olha, a educação através dos quadrinhos é uma coisa que, desde 2006, se eu não me engano, o Programa Nacional Biblioteca na Escola pediu a inclusão dos quadrinhos. Então, começou-se a ser trabalhado. Isso é uma importância, é uma informação muito importante que você dá. Desde mais ou menos 2006, o quadrinho foi incluído no Programa Nacional Biblioteca na Escola, do MEC. Então, é uma coisa que está na grade, né, que tem que estar sendo trabalhado na sala de aula. E quando o aluno tem contato com a matéria ou a disciplina através dos quadrinhos, ele incorpora melhor a informação que ele está recebendo. Porque, por exemplo, se ele lê um quadrinho de super-herói e você perguntar para ele, olha, o que aconteceu com o super-herói na parte tal? Ele vai lembrar, porque é uma linguagem muito próxima dele, né? E é uma linguagem que o quadrinho, ele faz a criança tem que fazer a leitura de um quadro para o outro, e ela meio que imagina aquela interseção entre um quadro e outro. Ela tem que imaginar a história. Então, eles vão usando a imaginação além da leitura. E auxilia muito no vocabulário também, porque apesar da linguagem muitas vezes ser a linguagem do dia a dia deles, que é abordada nos quadrinhos, porque o quadrinho é feito para chegar nesse público. Sim. Agora, a disciplina, as matérias, geralmente a gente passa um tema que estimule a criança a produzir. Por exemplo, nessa que eu comentei com você no princípio, falamos que seria sobre o zika vírus e os modos de se prevenir a dengue, né? E o modo de se prevenir os vírus, ou mesmo da saúde bucal, a gente trabalhou o que fazer para se cuidar, né, da higiene bucal. E aí as crianças iam produzindo quadrinho a partir desses temas. Saíram diversas histórias diferentes. Eu queria saber disso. A meninada coleciona, procura fazer livrinho, é isso? Eles fazem livrinho, eles fazem título, eles escrevem, fazem o formato, é exatamente o do quadrinho. Eu explico no começo da aula como produzir um quadrinho, quais as principais características de um quadrinho.
que eu gosto de falar que é arte sequencial, que é um termo muito legal é que é verdade. usado para o quadrinho. E eu falo com eles sobre todos o que é usado nas artes sequenciais. Você dá aula em que nível? Eu dou aula para o ensino fundamental, até a adolescência, o fundamental. A idade varia, é entre 8 e 12 anos, a idade que eu trabalho. E eu gosto, a receptividade das crianças nessa idade é muito grande, porque o primeiro contato, muitas vezes, que eles têm com as coisas, os temas, é a partir dos quadrinhos, sabe? E aí, quando a gente pega o quadrinho na sala de aula, eles interagem melhor, ajudam no processo cognitivo, porque eles têm que produzir o próprio material, pensar o próprio material, sabe? Utilizar as palavras certas para chegar ao objetivo. Depois dessa fase dos quadrinhos, eles vão para o texto tradicional que vem nos livros? É mais fácil? Como é que é? O uso da leitura aí nos quadros facilita a vida? O hábito de ler fica um pouco mais aguçado, né? Porque a literatura é diferente da literatura em quadrinhos, né? Que a linguagem do quadrinho é uma linguagem própria. Então, assim, alguns ficam muito estimulados à leitura mesmo de outras coisas a partir dos quadrinhos. Eu mesmo fui uma leitora de quadrinhos na infância e me incentivou muito a continuar procurando novas leituras, né? É um universo que se abre a partir dos quadrinhos, né? Que é o da leitura, do crescimento no vocabulário, porque você lê e começa a querer saber mais as palavras, entender mais sobre aquilo que você está lendo e visualizando. Deixa eu te falar, você tem jeito de usar os quadrinhos? Não, você é professora de uma matéria. Eu sou professora de artes. De artes, De artes, claro. Só que... como é que a gente fala? Você é graduada em artes visuais, né? E, portanto, a matéria é essa de artes visuais. Isso. Aí eu sou professora de artes. Na minha disciplina, a aplicação do quadrinho é sensacional, porque todo o envolvimento das artes está ali, né? Que faz parte das artes, o quadrinho. Agora, nas outras disciplinas, o uso dele é muito importante, que, por exemplo, numa aula de biologia ou história mesmo é um ponto que se pode contar a história a partir disso. Quando você comentou... E aí os professores usam muito os quadrinhos nas outras matérias? Por enquanto, os professores, eu acredito que o professor tem que ter um conhecimento maior de quadrinhos para estar utilizando. Pois vai ver que vocês vão ter que fazer umas oficinas também, uns seminários, né? que envolvam os docentes. Com os próprios, com a docência, para poder estar divulgando esses resultados que vocês já têm. Isso, porque o quadrinho auxilia em várias áreas da educação. Então, se as outras disciplinas usam quadrinho também, consegue trazer melhor um resultado dos alunos, que gostam muito, né? Uma coisa que eles amam. E aí, quando você falou assim, que para alguns alunos, o ensino do quadrinho facilita a leitura, eu tive a impressão que outros, aqueles vocacionados, ficam fazendo quadrinho o tempo todo, em vez de ler. É assim que acontece? Não. Ela auxilia, mas os meninos continuam... Não. Fala. Vamos ver se nós nos entendemos. Nos entendemos, né? Porque os meninos que gostam de desenhar quadrinhos, eles vão colocando o que eles entendem da disciplina na narrativa em quadrinhos. Mas quem gosta vai fazer sempre, é mais ou menos isso, né? Quem gosta de quadrinhos, continuar desenhando quadrinhos, mesmo fora da sala de aula. Pois agora me conta, qual que é a relação desse teu trabalho com esse evento que vai acontecer em 29, 30 e 31? Vocês vão participar? Sim, eu vou estar lá participando, numa mesa, debatendo sobre quadrinhos, exatamente a utilização dos quadrinhos na sala de aula. E onde a gente vai discutir, principalmente para os docentes, né? Como que pode se utilizar essa narrativa, as melhores formas de se trabalhar. Então vai ter uma mesa
Isso. que vai discutir com a docência a utilização dos quadrinhos Isso. na sala de aula. Vai fazer uma abordagem sobre os quadrinhos na sala de aula, a utilização, né, como o público recebe, como as crianças, né, que é o público, recebem esses quadrinhos, né, principalmente que é um público muito jovem, que ainda está em formação, né, e precisa ter um certo cuidado para trabalhar o quadrinho para esse público. E eles são convidados? Eles podem ir? Como é que é? O evento é aberto a todos, É aberto a todos. os pais, os docentes, as crianças, todos que... E você convidou a sala? pra ir? Não, convidei, minha É? turma está convidada. Depois eu quero saber se eles foram. Tá, pode deixar. Ai, um dia vai ser muito interessante entrevistar um deles, né? Nossa. Escuta, eu estou vendo você com um livro aí, de quem que é? Quem é o autor? Conta para nós sobre ele. Esse quadrinho aqui eu publiquei ano passado e lancei no Festival Internacional de Quadrinhos, que aconteceu aqui em Belo Horizonte. É o Dinastia dos Magos, é um quadrinho de minha autoria e eu publiquei no FIC e ele está concorrendo, foi indicado ao quadrinho, na categoria quadrinho para crianças, para o público infantil, no prêmio HQ Mix. Nossa, que coisa boa, hein? Isso. Pois é. Ô, Virgínia, como eu falei para Mariama, o nosso tempo aqui é curto, nós dividimos entre vocês duas, né? Mas vocês podem voltar aqui quando quiser, depois do encontro nós fazemos uma avaliação, né? Mas eu quero agradecer muito a sua presença, né? Eu que agradeço. Que engrandeceu muito o nosso programa. E eu queria também agradecer a todas as pessoas que nos acompanham nesse trabalho. Até a próxima semana, se Deus quiser.